Dizem que em tempos de crise, enquanto uns choram, outros aproveitam para vender lenços. Inovações em tempos de crise é o tema do nosso Tira-Teima com a professora e consultora Cláudia Buhamra. Como já sabemos, crises podem ser momentos de terríveis ameaças, mas também de grandes oportunidades. Em tempos de crise, muitas empresas parecem ter olhos apenas para reduzir custos ou cortar pessoal, esquecendo que as crises são passageiras e que muitas empresas se fortalecem exatamente nesses momentos. Inovações em tempo de crise é o tema do nosso Tira-Teima de hoje em instantes. No nosso Tira-Teima de hoje, a consultora e professora Cláudia Buhamra está esclarecendo as inovações em tempos de crise. Aproveite! Olá! Foram tantas as perguntas que vamos fazer hoje mais um programa sobre inovação em tempos de crise. Quem pergunta agora é Ingrid de Almeida Leão, de Tianguá. Professora, falar de inovação em tempos de crise não é contraditório? Como inovar num período de alto risco? Ingrid, ao contrário, crise e inovação são duas palavras que se complementam. Sabe por quê? Fora dos tempos de crise, as empresas costumam se acomodar porque o mercado apresenta uma demanda espontânea. Então, os clientes vêm, às vezes com abundância de recursos, comprar na sua empresa. Em tempos de crise, o mercado se torna mais exigente, os clientes comparam mais e você tem que ser criativo para provar para aquele cliente que vale a pena a troca do dinheiro dele pela sua oferta. De que, de fato, ele não está levando só um produto ou serviço, ele está levando um benefício e está negociando com alguém que ele acredita. Então, é importante, exatamente em tempos de crise, ser inovador. Agora, na sua segunda pergunta, você pergunta como inovar num período de alto risco. Olha, a inovação não precisa necessariamente significar ações caras. Você pode ter um relacionamento com seu cliente a partir de um banco de dados simples que você tenha e você pode fazer ofertas diretamente para ele pelo telefone. Você pode, inclusive, reunir os seus funcionários e extrair deles ideias sobre inovação, sobre promoções de vendas, para que as pessoas se sintam estimuladas a comprar e, a partir dessa compra, ganhem desconto, ou ganhem algum brinde. Ou existe uma outra técnica muito interessante, que é o apresente um amigo. No momento em que você estimula o seu cliente a trazer alguém a comprar com você, ele também é beneficiado. Então, existem inúmeras opções de inovação, de técnicas de encantamento do cliente. Consulte seu próprio cliente, que você pode ouvi-lo, consulte seus funcionários e use sua imaginação para superar a crise. No nosso Tira-Teima, inovações em tempos de crise é o tema do momento. E vamos a mais uma pergunta do nosso Tira-Teima de hoje sobre inovação em tempos de crise. Quem pergunta é Sueli Garcia, de Fortaleza. Em tempos de crise, são muitas as especulações, informações que podem ou não ser alarmistas. Para inovar, preciso de segurança. Onde encontrá-la? Bom, Sueli, vamos começar falando que realmente as informações que vêm do mercado, elas são importantes, mas às vezes elas são mesmo bastante alarmistas, negativistas, então é importante a gente saber filtrar para não se deixar contaminar e desanimar com essas informações. Agora, você pergunta sobre ter segurança em momento de inovação. O que dá segurança a uma empresa é planejamento. Por quê? As informações que vêm de fora, elas são incontroláveis, são fatores que a gente prevê. A partir dessa previsão, dessas variáveis incontroláveis, a gente então monta um planejamento, que são as variáveis controláveis. A segurança vem da sistematização das ações que são planejadas dentro da sua organização. Então, à medida em que você organiza no tempo e com orçamento adequado as ações de inovação, de criatividade dentro da sua empresa, você consegue trazer segurança. Ao contrário, se você trabalhar ações soltas, pontuais, sem nenhum planejamento, isso traz insegurança, inclusive na aplicação dos recursos financeiros. Bom, e vamos então a mais uma pergunta, a terceira agora do nosso Tira-Teima de hoje.
A pergunta é de Joaquim Ernesto de Acaraú. Professora, período de crise é período de boca fechada? Qual a melhor estratégia de comunicação para esses tempos? Joaquim, nada de boca fechada em tempo nenhum. O que pode mudar é a forma como você fala. No tempo de crise, você precisa falar com o seu consumidor, encantá-lo, fazê-lo entender que vale a pena trocar o seu recurso financeiro pelo seu produto, pelo serviço que você está oferecendo no mercado. Agora, você também pergunta qual a melhor estratégia de comunicação. Não há uma receita, porque depende muito do tipo de negócio, mas existem algumas alternativas. Se você não tem recurso para investir em mídias de massa, como televisão ou rádio, que são mídias ótimas, recomendáveis, mas se você não tem recurso, você pode lançar mão de mídias indoor, que são as mídias hoje em ambientes fechados, que tem um alvo mais certo e você consegue atingir de maneira mais certeira aquele público-alvo, aquele seu consumidor. E mais uma vez, reforçando a pergunta anterior, não tente trabalhar ações de comunicação de forma solta. Tente trabalhá-las de forma sistematizada dentro de um planejamento mercadológico. Isso dará à sua empresa mais segurança para ter sucesso em tempos de crise.